Olá, turma! A gente hoje começa o nosso terceiro bimestre, né? E a gente vai dar início na página 171, aonde esse capítulo 8 ele fala sobre aves e fala sobre mamíferos, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre aves. Então vamos lá. Quando a gente fala das aves, a gente geralmente lembra de animais que voam, né? A gente lembra de penas, são características muito marcantes nas aves, tá? Mas a gente vai falar que nem toda ave voa, tá? As penas realmente são exclusivas desse grupo das aves, mas nem toda ave voa, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas quando a gente fala das aves, a gente tem que lembrar que elas são animais vertebrados e elas são bípedes, significa que elas andam sobre duas pernas, tá? Elas são encontradas praticamente no mundo inteiro, tá? Como eu já falei, a grande maioria possui a capacidade de voar, mas não são todas. A gente vai ver que existem dois grupos de aves, as ratitas e as carinatas, tá? Mas antes de entrar nisso, a gente vai falar também que essas aves que não voam, elas têm outras adaptações, tá? Pode ser tanto para correr quanto para nadar, tá? E o nosso país, que é o Brasil, ele tem uma grande diversidade de espécies de aves, ok? E a gente vai falar agora um pouquinho do revestimento e proteção desses animais, tá? As aves têm o corpo recoberto de penas, tá? Como eu já adiantei, isso é uma característica exclusiva das aves, tá? E quando a gente fala das penas, a gente vai ver que a pena, ela é formada, deixa eu tentar destacar aqui, deixa eu pegar o pincel. Ela é formada por essa estrutura aqui, tá? Que é a raque. A raque, ela é flexível e ela é muito leve, tá? Da raque vai sair esses filamentos menores que a gente consegue ver, tá? Esses filamentos menores nós chamamos de barbas, tá? E nas barbas a gente vai ver que elas são como se fossem entrelaçados, tá? Elas se prendem uma nas outras, como vocês podem ver, através como se fossem de ganchinhos, que nós chamamos de bárbulas, ok? E aí vamos continuar falando desses animais aí. Eles possuem o que nós chamamos de panículo adiposo, tá? Que nada mais é do que uma camada de gordura. E esse panículo adiposo, ele ajuda na manutenção do calor do corpo desses animais, porque as aves são como nós, tá? Elas são endotérmicas, elas têm que manter a temperatura corporal. Então, esse panículo adiposo, eles vão estar ajudando as aves nessa questão da manutenção da temperatura corporal. As penas, obviamente que elas auxiliam os animais no voo, mas elas também formam uma espécie de uma camada de ar entre elas e o corpo da ave e funciona como isolante térmico, então também ajuda a manter a temperatura do corpo desses animais, tá? E algumas aves, lá na região da cauda, elas possuem uma glândula chamada de glândula uropigiana. Essa glândula produz um óleo, tá? Esse óleo é muito importante porque a ave vai passar o bico nesse óleo e vai espalhar pelas penas. E essas penas se tornam impermeáveis, né? Se a gente lembrar, água e óleo não se mistura. E no caso das aves aquáticas, né, que são aquelas que entram na água para conseguir o alimento, isso é muito importante porque impede que elas fiquem encharcadas e não consigam flutuar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho por que as aves conseguem voar, que adaptações são essas que elas têm que possibilita para elas voar. Quando a gente fala das aves, acho que uma das características mais marcantes são os ossos pneumáticos, tá? Esses ossos pneumáticos, eles são ossos que são ocos, tá? Só que eles são bastante resistentes. Então, eles permitem a ave se tornar leve o bastante para conseguir voar. Outra característica muito importante, que tem até aí na imagem do lado, tá até destacada aqui, ó. Vou marcar aqui, porque às vezes o pincel acaba indo em cima da estrutura, são os sacos aéreos, tá? Os sacos aéreos, eles são como se fossem bolsas de ar que se ligam aos pulmões, tá? E aí eles ajudam a tornar a ave menos densa, facilitando o voo, tá? Elas possuem uma forma aerodinâmica, tá? Esse formato aerodinâmico oferece uma menor resistência ao ar, é como se elas furassem o ar, olha aqui, tá vendo? O formato delas de frente, então ela tem pouco atrito com o ar.
Além disso, elas possuem uma estrutura que é chamada de quilha ou de carena, tá? Tá destacada aqui. É uma expansão do osso externo, tá? Aonde vai estar se prendendo os músculos que movimentam as asas. Outra característica que elas têm são os ossos soldados, tá? Elas possuem vários ossos soldados, significa que eles são ligados um ao outro e isso proporciona para elas uma estrutura mais compacta. Outra característica que a gente já falou são as asas recobertas por penas, né? Levando em consideração que as penas são muito leves e elas não possuem uma bexiga urinária, tá? Porque se elas ficassem armazenando líquido, elas ficariam pesadas. Então, essa bexiga urinária diminui o peso desses animais, ok? Agora a gente vai falar da classificação dessas aves, tá? As aves, elas são classificadas em dois grupos, tá? Que a gente vai estar falando relacionado ao voo, tá? Que é o grupo das ratitas e o grupo das carinatas. Quando a gente fala das ratitas, a gente está falando das aves que não possuem carena no osso externo, tá? Que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Carena ou quilha é a mesma coisa. Então, elas não possuem essa estrutura aqui, ó, tentando destacar, tá vendo? Elas não possuem. E por não possuir essa estrutura da carena, elas não conseguem voar, tá? Então, as ratidas são um grupo das aves que não voam. Aqui a gente pode estar falando, por exemplo, do kiwi, a gente pode estar falando da ema, a gente está falando do avestruz, a gente está falando do casuá, a gente está falando desse grupo de aves. Já as aves carinatas são todas as outras aves que voam. Por quê? Porque elas possuem carena, tá? E elas são divididas em muitos grupos, tá? Mas se voar, já pertencem às carinatas. Então, a gente pode estar citando pombo, periquito, tucano, coruja, águia, beija-flor. A gente pode estar citando várias outras. Depois, na página 175, ele vem falando sobre a alimentação e sobre a digestão desses animais, tá? Então, quando a gente fala da alimentação das aves, é até um pouquinho difícil, porque a alimentação delas é super variada. Tem ave que vai comer carne, tem ave que vai comer grão, tem ave que vai comer peixe, tem ave que vai comer fruta, inseto, o néctar. Então, o que a gente tem que saber? Que o formato do bico, ele muda de acordo com a alimentação, tá? Aí aqui tem uma imagem para vocês darem uma olhada, se quiser até pausar o vídeo, tá? E aí vocês vão conseguir relacionar o formato do bico com o tipo de alimentação. Então, no livro de vocês, por exemplo, na página 175, ele traz a foto de um beija-flor, né? Aí você vê que o bico do beija-flor é super comprido para que ele consiga obter o néctar das flores, né? Quando a gente fala de um gavião, por exemplo, ele tem o bico nesse formato que está aí na foto do livro, que é justamente para quê? Para poder conseguir dilacerar, rasgar mesmo a carne das suas presas, tá? E aí depois aqui na imagem tem aqui a descrição do tipo de bico, se quiser dar uma olhada depois com calma, tá? Depois ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o sistema digestório desses animais, tá? Então, o que acontece aqui? As aves, elas possuem um sistema digestório completo, tá? Então, significa que a digestão delas começa no bico e vai terminar na cloaca, ok? E aí, vamos lá. Então, elas vão estar se alimentando pelo bico, tá? Depois do bico, esse alimento, ó, se vocês podem vir acompanhando aqui, ó, começa pelo bico, depois o alimento vai estar passando para a faringe, da faringe ele vai ser encaminhado para o esôfago, tá? Lá no esôfago existe uma dilatação, que é o papo, tá? No papo o alimento ele vai amolecer, tá? E aí ele vai estar passando para o estômago químico, aonde vai estar lançando os sucos digestivos para estar começando a digestão. Depois ele vai passar para um segundo estômago, que é a famosa moela, tá? A moela tem uma musculatura muito forte para poder amassar o alimento, e aí o fígado e o pâncreas vão ajudar a formar os sucos digestivos e o tubo digestório delas vai terminar na cloaca, ok? Aí agora a gente vai falar um pouquinho da circulação, da respiração e da excreção desses animais.
Quando a gente fala da circulação, a circulação das aves é fechada, tá? E o coração vai apresentar 4 cavidades, que no caso são 2 átrios e 2 ventrículos, ok? A respiração das aves é pulmonar, lembrando que os pulmões eles estão ligados aos sacos aéreos, o que facilita o voo e também vai facilitar as trocas gasosas desses animais, tá? E quando a gente fala da parte da excreção, as aves elas não possuem bexiga urinária, como a gente já falou, tá? O que no caso vai diminuir a massa corporal e vai facilitar o voo, mas os rins, eles são os órgãos excretores das aves, tá? Então a urina é esbranquiçada, ela tem pouquinha água e ela é lançada na cloaca. A gente agora vai falar um pouquinho do sistema nervoso, os órgãos de sentido e a temperatura do corpo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala da área do sistema nervoso responsável pelo equilíbrio do corpo, ela é bem desenvolvida, tá? E isso contribui para o voo dos animais, tá? Quando a gente fala dos sentidos, do olfato e do paladar, eles são pouco desenvolvidos nas aves, mas em contrapartida, elas vão escutar e vão enxergar muito bem, tá? Como eu já falei anteriormente também, são animais endotérmicos, então significa que elas têm uma temperatura constante, tá? Elas geram calor por meio, né, do seu metabolismo e só a nível de curiosidade, a temperatura média do corpo de uma ave fica em torno de 40 graus em condições normais, tá? Por exemplo, a gente quando tá com febre, a gente tá com 40 graus já é um febrão, né? No caso das aves, isso é a temperatura média delas, temperatura normal. E a gente agora vai falar um pouquinho da reprodução, que é uma parte muito curiosa das aves, tá? As aves, elas possuem reprodução sexuada, tá? E sexos separados. Só que o que é muito comum nas aves é encontrar o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É uma diferença grande entre o macho e a fêmea, tá? Essa diferença pode ser por conta do tamanho, geralmente o macho é maior do que a fêmea, ou o macho é mais colorido do que a fêmea, o macho canta e a fêmea não canta, então o macho tem crista, enfim, o macho ele tem características muito diferentes da fêmea que ele utiliza para atrair a fêmea, tá? Aí aqui eu coloquei 4 imagens aonde fica muito fácil a gente distinguir o macho da fêmea. Então olha aqui, ó, o macho do pavão, acho que é o exemplo mais famoso, né? Super colorido, onde ele abre, né, as penas para poder chamar a atenção da fêmea, ó, que tem uma cor menos chamativa. Aqui a mesma coisa, ó, repara que o macho é vermelho e a fêmea tem uma cor que se camufla super fácil. Ó, aqui a mesma coisa, o macho é maior e tem cores mais vibrantes. A fêmea tem uma cor mais apagadinha. E olha esse daqui. Aqui na realidade ele está fazendo um ritual do acasalamento, ele está dançando para ela, tá? Olha como ele se abre todo, como ele chama atenção e você vê que a fêmea aqui, ó, ela tem uma cor muito menos chamativa. Então isso é muito característico das aves, que é o dimorfismo sexual, tá? Vale lembrar também que as aves elas são ovíparas, tá? Os ovos, em muitas e muitas vezes, são colocados nos ninhos, tá? Os ovos das aves são parecidos, né, com dos répteis. E o legal das aves é que a maioria das aves vai permanecer próximo aos ovos depois da postura para poder chocar esses ovos e também para poder cuidar dos filhotes. E agora a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento dos ovos, digamos assim, né? Tá aí no livro de vocês como do ovo ao pintinho, tá? Então, não é qualquer ovo que vai estar desenvolvendo uma nova ave, tá? Para que isso ocorra, tem que ocorrer a fecundação, né? Que é a cruza entre o macho e a fêmea. Então, quando a fecundação ocorre, tá? Eu vou falar galinha porque aqui é o exemplo da galinha, vocês podem ver que no final que nasceu foi um pintinho, tá? Então, quando ocorre a fecundação, a galinha, né, ou as aves de uma forma geral, mas aqui a galinha, ela vai passar a chocar esse ovo, tá? E aí, mais ou menos aí depois de 21 dias, o disco germinativo ele vai se desenvolver em pintinho, tá?
A célula inicial do embrião, que nada mais é do que o resultado da fecundação, ela cresce e se divide muitas e muitas e muitas vezes até formar o disco germinativo em que está o embrião, tá? Em volta desse embrião vai se juntar muitos nutrientes que são produzidos pelo organismo da galinha e é esse alimento que vai formar a gema, que depois vai ser envolvida pela clara e, por fim, por um líquido que seca rapidamente e forma a casca do ovo, tá? Com mais cálcio do que os ovos dos répteis, tá? E aí, quando a galinha ela bota o ovo, ele está carregado de nutrientes, tá? Esses nutrientes vão estar alimentando o embrião até ele se tornar um pintinho, tá? Vale lembrar que para que isso ocorra, esse ovo vai ter que ser chocado, tá? E é por conta desse calor que é fornecido esse calor é fornecido pela fêmea, tá? Quando a gente fala da casca do ovo, a casca também é muito importante porque a casca ela é porosa, tá? Então ela permite a passagem do gás oxigênio, que é muito importante para a vida do embrião, tá? E aí a gente pode ver a evolução do ovo até o nascimento do pintinho. E para fechar, a gente vai fazer uma relação entre as aves e o ser humano, digamos que a importância, né? As aves são muito importantes para o ser humano porque ela faz o controle de tamanho de populações que poderiam estar, animais, né, que poderiam estar transmitindo doenças para a gente, como é o caso dos ratos. Elas também são importantes para o controle de pragas que podem causar danos, né, às plantações. Muitas aves vão estar atuando como polinizadoras, o que é muito importante para a reprodução das plantas, então elas auxiliam nessa questão da polinização e elas também dispersam sementes, tá? Elas levam sementes para locais longe da planta mãe, tá? Então isso é muito importante e existe um interesse tanto ambiental quanto econômico relacionado a isso, tá? E a gente sabe que muitas aves são utilizadas na nossa alimentação. E aqui a gente fala tanto do ovo quanto da carne, ok? Aqui a gente fecha essa primeira parte do capítulo que fala de aves e na próxima aula a gente fala de mamíferos, ok? Beijo para todos e até a próxima.